faria se você descobrisse, apesar que nós sabemos que a volta de Jesus está muito perto, mas que de alguma forma você não vai ficar muito feliz? Você não vai ficar muito animado? Você ia querer se aprofundar mais, querer saber e se preparar muito. Imagina a alegria daqueles homens que eles não tiveram ao saber que na época eles estavam vivendo, que iria vir um Messias, que iria salvar todo o povo, de todo mundo, de todas as religiões, de todas as raças. Imagine como que esses homens eles não ficaram. Eles devem ter ficado muito animados, eles devem ter ficado muito alegres. E o mais interessante, sabe o que foi que eles fizeram? Eles estudavam tudo. Imagine quantas histórias que eles não conheciam, que eles não conheceram acerca das outras religiões. Mas eles viram algo diferente quando tiveram contato no Antigo Testamento dos judeus. E quando eles descobriram isso, que existiria um Messias que viria, o que eles fizeram? Eles arrumaram suas coisas e seguiram o viagem. Aí tem a controvérsia de alguns estudiosos. Um era da Pérsia, o outro era da Índia. Aí eles descobriram pela estrela, né? A profecia apontava uma nova estrela. Quando aquela nova estrela nascesse, nascia o rei dos judeus. Aí ele comunicou com os outros três reis, lá os três magos, né? E aí eles começaram a arrumar as suas lá, quer dizer, Jesus já tinha nascido lá. Aí eles estavam lá nos países dele. Agora, quantos dias e meses não demorou Quanto tempo, né? para chegar lá? Então, como Jesus nasceu, eles não estavam lá. E aí você vê a controvérsia de alguns estudiosos, aí a gente vai ver a Bíblia. Sim. Quando eles falaram de Herodes, o Herodes falou, vai adorar e depois você volta e me fala. Mas Satanás entrou na ilustração de Herodes, e Herodes não sabia a idade, então ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque não sabe se Jesus tinha 2 ou se tinha um inteiro, entendeu? Então a história dos magos está no nascimento de Jesus é a história de Exatamente. Porque da Índia e Persa é longe. É longe. É muito longe. Não é uma viagem de poucos dias, de um mês, é longe. Na hora que apareceu a estrela, Jesus já tinha nascido. Exatamente. E é isso mesmo, Walter. E a pergunta que eu ia fazer era, como que os magos então iriam chegar até esse bebê? Porque eles sabiam que ia nascer. Mas, por exemplo, você sabe que alguma coisa vai acontecer lá numa cidade que você não conhece, lá em Juiz do Pau Baixo, lá fora. Você fala, eu vou ter que ir lá. Mas você nunca foi lá. E como que você vai chegar lá, se você não sabe? É a mesma coisa dos magos. Como que eles iriam chegar nesse lugar que eles queriam chegar, se eles não sabiam onde é? Estudiosos dizem que existe uma crença em que eles criam. Mas a Bíblia também traz a profecia que o Walter disse de que iria aparecer uma estrela no céu que indicaria onde o Salvador iria nascer. A gente pode ir até mais além, tem na arte ela revela também, e a Bíblia também diz isso, que a estrela não era uma estrela em si, era um anjo que estava ali mostrando o lugar exato onde o Messias ele iria nascer. Então, através dessa crença que esses magos tinham, Deus também, na sua onisciência, aproveitou dessa oportunidade e colocou uma estrela, colocou um anjo ali para emocionalizar, para guiar esses homens. Nós não sabemos quantos dias em si, nós sabemos que demorou muito tempo para que eles então chegassem e adorassem o menino, que eles chegassem e adorassem o Messias. Muitas das vezes, a gente fala assim, Deus ele não se importa comigo. Às vezes nós pensamos assim, mas será que realmente Deus ele não se importa com você? Você um dia descobriu as verdades bíblicas, descobriu sobre sábado, descobriu sobre saúde, descobriu sobre conduta cristã, que nós até falamos domingo passado. Você já descobriu como educar os seus filhos, você já descobriu tantas coisas. Como que está a sua prática em relação a isso? Aqueles homens, os persas, eles descobriram e decidiram seguir o caminho. Deus, Ele cuida de nós a todo instante, a todo momento. E às vezes quando nós
temos esse pensamento de que Deus não cuida de nós, de que Deus não está nem aí conosco, esse é um pensamento totalmente errado, porque o que Deus quer é que nós o servimos, é que nós o adoramos. Aqueles homens tiveram essa oportunidade. Eles tomaram total conhecimento de tudo e eles decidiram seguir a estrela até chegar no Messias. Nós temos total conhecimento na verdade, mas às vezes nós não temos o ânimo, nós não temos a coragem de seguir o Messias. Mas aqueles homens também, eles chegaram ali ao rei Herodes e eles perguntam o que para o rei Herodes? O que aqueles homens perguntaram para o rei Herodes? Onde está o rei dos judeus? Interessante que quando Mateus ele escreveu o livro, o seu livro, ele não escreveu especificamente para nós hoje, mas Mateus escreveu especificamente para os judeus da época. É lógico que hoje nós tiramos muitas lições, nós aprendemos muito com os escritos de Mateus. Mas quando Mateus ele escreveu o Evangelho, ele escreveu especificamente para os judeus da época. E aqui tem uns fatos bem interessantes. Olha só. Mateus ele começa mostrando que o estrangeiro saiu da Pérsia e com o estudo das profecias, eles entenderam que o Messias iria nascer na onde? Iria nascer lá em Belém. Olha só o que Mateus está dizendo. Ele escrevia para os judeus da época e ele disse, olha, o estrangeiro estudou ali as escrituras que vocês têm e eles descobriram que o Messias vai nascer na onde vocês estão aí e eles partiram de viagem para atrás desse Messias. É isso que Mateus está dizendo. E os magos não somente entenderam, eles então levantaram acampamento e foram ao encontro do Messias. Mateus continua dizendo que Herodes, que era meio judeu, ele ficou alarmado quando soube da notícia. Herodes ficou alarmado. Por que ele ficou alarmado? Ele queria adorar esse rei também? Ele não queria adorar esse rei também. Mas não somente Herodes ficou alarmado, mas também toda a Jerusalém também ficou alarmado. E não somente toda a Jerusalém eram judeus, mas também todos os sacerdotes e todos os líderes dos judeus. Também todos os escribas, eles ficaram alarmados. E o mais interessante é que no verso 5, Mateus capítulo 2, no verso 5, diz assim, o Herodes, ele convoca ali todos os seus principais sacerdotes e escribas, no verso 4, e no verso 5, ele fala assim, esses escribas e sacerdotes respondem ao rei, onde o Messias iria nascer de acordo com a profecia que eles tinham. Verso 5 diz assim, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Vocês percebem que eles sabiam exatamente na onde o Messias iria nascer. Mas o que eles fizeram? Eles não fizeram nada. Mas sabe o que interessante? Os estrangeiros pegou as escrituras, estudaram, descobriram, levantou o acampamento e foi em busca de encontrar esse Salvador, porque eles sentiram necessidade de adorar esse Salvador, esse rei. Agora os judeus e escribas que tinham tudo na mão, conheciam a profecia, tanto é que ele conhecia, porque eles responderam por Herodes, responderam até um lugar, no verso 5 diz, em Belém da Judéia, é na onde o Messias ele vai nascer. E é só isso. Eles não foram lá adorar também, eles não tiveram essa mesma atitude que os estrangeiros tiveram. Olha aqui vem dizendo, existem muitas pessoas que sabem quem é Deus. Existem muitas pessoas que vivem na casa de Deus por muitos anos. Existem muitas pessoas que estudam a Bíblia todos os anos, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Mas muitas das vezes essas pessoas que fazem tudo isso estão no mesmo patamar de que os escribas e esses sacerdotes que tinham tudo na mão, mas eles não colocaram em prática. Enquanto isso, existem estrangeiros
que não tem conhecimento de nada, mas um dia toma conhecimento de tudo e abandonam aquela vida toda de erro que tinha e decidem tomar uma nova direção. Decidem ir em busca desse Salvador, desse Cristo que eles descobriram. Como será que está a minha vida? Como será que está a sua vida? Será que nós estamos no mesmo patamar dos estrangeiros? Que um dia, na verdade, todos nós um dia fomos estrangeiros, na verdade, né? Todos nós um dia, nós vivíamos a nossa vida, né? De uma forma que a gente achava ser normal, de uma forma que achava ser correta. Mas quando nós descobrimos, então, nós não, né? O Espírito Santo de Deus agiu em nós, essa mudança então aconteceu. E como será que está a nossa vida? Será que nós realmente estamos no patamar dos estrangeiros? Ou será que nós estamos no patamar dos sacerdotes, dos escribas que conhecem tudo, mas não estamos colocando isso em prática? E qual era a função dos sacerdotes? O sacerdote tinha a função de ensinar as pessoas sobre aquilo que eles estavam estudando. Nós também temos essa função de ensinar as pessoas sobre aquilo que nós estudamos. O sacerdote, ele tinha a função de ensinar as pessoas sobre as profecias. E nós também, nosso dever, nossa função, vir todos os domingos a 1 de janeiro e aprender sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, para que quando alguém chegar e perguntar para você, para que quando alguém chegar e confrontar você sobre alguma profecia, você tenha a resposta na ponta da língua. Os sacerdotes também tinham a função e o dever de saber sobre a história do Messias e o plano da redenção. Nós também temos o dever de saber toda a história do Messias, também saber sobre o plano da redenção. Que cristãos somos nós se nós não tivermos resposta para essas perguntas simples, para essas perguntas tão básicas para um cristão? Mas o que os sacerdotes fizeram? Eles sabiam de tudo, mas eles não fizeram nada. E a pergunta que fica é: o que nós estamos fazendo com todas as informações que nós temos? Nós somos a igreja privilegiada. Nós temos muitos materiais. Quando eu digo muitos, muitos materiais. Tem um site que chama Centro White. Lá tem todos os livros de Ellen White. Você pode não ter a condição financeira de comprar um livro. Mas quem aqui não tem acesso à internet? Todos acesso à internet. Então você tem a oportunidade de estudar todos esses livros. Quem aqui não tem uma Bíblia em casa? A internet está aí. Existem inúmeros, milhares de materiais que nós temos acesso para nos aprofundar nesses conhecimentos bíblicos. Mas o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós temos? Aqui nós vemos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são os grupos dos sacerdotes. São pessoas que estudam a vida inteira, que conhecem tudo, sabem todas as profecias, mas eles não levantam o acampamento e vão até a Jesus. Enquanto o outro grupo é um grupo de pessoas que não tinham conhecimento nenhum, já descobriu e se dispôs a ir até esse Messias. Esse grupo não falava a língua dos judeus. Esse grupo ele não tinha as traduções de judeus. Esse grupo não sabia nada, absolutamente nada de nada. Simplesmente descobriu e foi. Mas essa história sai daquele mundo e vem para os nossos dias de hoje. Assim como nós estamos falando. Como será que está a nossa vida em relação ao conhecimento que nós temos? Ou pior ainda, será que nós estamos realmente adquirindo o conhecimento que nós deveríamos ter? Porque os materiais estão lá. Falta o quê? Nós pegarmos e ler. Querer adquirir conhecimento. Querer ser sábio. Querer ser inteligente. Às vezes falta isso em nós também. E aqui também nessa história nós encontramos mais um personagem, que é o rei Herodes. A história registra que o rei Herodes ele é uma pessoa um pouco controversa. Logo no início do seu reinado, a história registra que o rei Herodes ele foi até um rei muito amado. A história registra que no início do seu reinado, as pessoas ali chegaram a passar até por necessidade. O que o rei Herodes faz? Ele vende alguns utensílios do seu palácio para então dar alimentos ao povo que padecia, que passava por fome.
Que bonitinho, né? Ele foi um rei bonzinho. Ele foi uma pessoa boa no início do seu reinado. Mas aconteceu algo interessante, que também pode acontecer comigo, e também pode acontecer com você. Olha só, com o passar do tempo, às vezes nós também endurecemos, como também aconteceu com o rei Herodes. A idade chega e às vezes nós vamos endurecendo. Me diz aí, se nunca aconteceu com você. Quando nós conhecemos a Deus, é uma alegria tremenda, né? Quando nós conhecemos a Deus, a gente quer participar das programações, a gente quer fazer evangelismo, a gente quer falar, a gente quer vir aos cultos, a gente quer ler estudo bíblico, a gente quer falar com as pessoas, a gente fica atônito, a gente quer falar. Sabe quando a criança ela aprende a falar e não para de falar, não para de falar, não para, ela fica, tá galera? Tá galera, é isso mesmo. Assim somos nós também. Quando nós conhecemos a Cristo, nós temos um primeiro amor, né? É algo forte, algo grandioso, é algo gostoso. Isso no início. Mas com o passar do tempo, o mesmo que aconteceu com o Herodes, também acontece conosco. A gente vai se endurecendo. Aos poucos a gente vai se afastando. Aquelas programações que nós fazíamos, já não faz mais. As orações que nós tínhamos o prazer de fazer, nós já não fazemos. O prazer de vir aos cultos, às vezes nós também já não temos mais. Isso também acontece conosco na nossa vida, no nosso dia a dia. E aconteceu com o rei Herodes. Com o passar do tempo, ele foi endurecendo. E ele endureceu de uma tal forma, olha o que a história registra. A história registra que o rei Herodes, ele endureceu de tal forma que ele manda matar a sua esposa. Ó, ele manda matar a sua esposa. E não contente com isso, ele manda matar, sabe quem também? A mãe. A história diz também que ele manda matar, sabe quem? Os filhos. Sabe quantos filhos que ele tinha? 3 filhos homens. Ele manda matar todo mundo. E o porquê disso? Ele tinha medo de que essas pessoas ocupassem o lugar que ele tinha como rei. O poder subiu à cabeça de um homem. Olha só o que ele foi capaz de fazer. Ele tinha medo de perder o trono. Ele tinha medo de perder tudo aquilo que tinha conquistado. E você acha que está ruim? Pior um pouquinho. A história registra, quando ele tinha aproximadamente 70 anos, ele criou um decreto. Que decreto é esse? O decreto era o seguinte: ele já tinha 70 anos. Ele sabia que ele estava perto de morrer. Ele sabia que todo o povo odiava ele. Também quem ia matar um homem desse? Manda matar a mãe, manda matar a sogra, mata os filhos, todo mundo. E ele então lança um decreto. Esse decreto dizia o seguinte, segundo a história: no dia que o rei Herodes morresse, no mesmo dia, 100 pessoas também deveriam ser mortas. Mas o porquê disso? Para que houvesse lágrimas neste dia, mesmo que não fosse por ele, mas ele queria que alguém chorasse no dia que ele morresse. Veja como que o homem ele ficou completamente louco. O poder subiu totalmente a cabeça deste homem. Como uma pessoa teria coragem de fazer tudo isso? Mas sim, ele, nesse decreto, foram 100 nobres. 100 nobres da cidade deveriam ser assassinados neste dia. O rei Herodes se tornou um homem completamente louco. Aí você imagina assim, quando ele ouve falar dos reis dos judeus, ele tem uma visão completamente distorcida da realidade. O porquê? Porque ele achou que Jesus viria para tomar o seu reinado. Jesus viria para tomar o reinado de Herodes? De maneira nenhuma. Mas ele imaginou isso. O que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos e 2 anos para baixo. Ora, o homem que teve coragem de matar a mãe, teve a coragem de matar a esposa, teve coragem de matar os 3 filhos, criou um decreto para que 100 nobres morressem também no dia que ele fosse morto. E agora, teve coragem de falar, de criar um decreto ali para que todas as crianças de 2 anos para baixo seriam mortas, porque ele ficou sabendo que um rei dos judeus viria. E ele achou, com sua visão distorcida, que esse rei viria então para tomar o seu lugar. O rei Herodes, ele teve uma visão distorcida
muitas das vezes nós também temos uma visão distorcida de Deus. Existem pessoas, às vezes até nós mesmos, na nossa ignorância, às vezes nós pegamos uma passagem, a interpretamos da maneira que nós achamos ser correta, e num erro pior ainda, até ensinamos isso que nós achamos ser correto. E é por esse motivo que existem milhares e muitas religiões, porque as pessoas usam a sua visão totalmente distorcida, lê a Bíblia de qualquer jeito, de qualquer forma, ensina de acordo com aquilo que acha que é certo, ensina de acordo com aquilo que acha correto. Olha só, algumas pessoas também que tinham a visão distorcida. A Bíblia falava que Jesus é o rei dos judeus. Herodes pensa que se Jesus é o rei dos judeus, ele então vai perder o seu trono, ele vai lá e manda matar todas as crianças para tentar atingir o próprio Cristo. Os discípulos pensaram, já que Cristo é o rei dos judeus, então vou pedir um lugar à direita e outro lugar à esquerda para o meu irmão também. Olha só, Jesus veio para libertar o povo, o povo judeu. E se o opressor é os romanos, Jesus veio então para libertar o povo do jugo romano. Percebe como que às vezes a história registra, a Bíblia registra, muitas vezes nós temos, as pessoas também tiveram uma visão totalmente distorcida da realidade. Com tudo isso, percebemos que os estrangeiros estavam mais em contato com o Espírito Santo do que os próprios judeus que tinham as profecias nas suas mãos. E os magos então, eles chegam até Jesus e eles então oferecem os presentes. Os presentes são ouro, incenso e mirra. Naquela época existia um pensamento que a pessoa nunca deveria visitar o rei sem levar ouro para ele. É por isso que esses homens levavam ouro. Porque imagina você, uma pessoa que nunca estudou a Bíblia, de repente tem que dar conhecimento ali. Como que eles iriam escolher os presentes para dar para esse rei? Eles deram ouro porque eles acreditavam que nunca deveriam visitar o rei sem lhe dar um presente de ouro. E eles também levaram o quê? Eles levaram o incenso, porque o incenso era a ideia de que era um presente para um templo. Olha só que interessante, eles estudaram e creram que aquele menino era o Messias. Então eles levam o incenso, porque o incenso é presente para um templo. Quando as pessoas iam até o sacerdote, elas também levavam o incenso para queimar as ofertas ali, o incenso subia como aroma suave a Deus. Sim, Paulo? Se levar esses presentes, também eles devem ter estudado sobre simplesmente completo, de que realmente eles se aprofundaram totalmente nos estudos do Antigo Testamento. Porque todos esses fatos estão todos no Antigo Testamento. Então eles levaram o incenso, eles levaram o ouro, e eles também levaram mirra. Interessante que vem dizendo que a mirra, ela é uma pasta, e essa pasta é usada para fazer alguns perfumes e mais algumas coisas também. E para adquirir essa pasta, tem que pegar uma árvore e esmagar ela, e vai sair uma seiva muito grossa. Essa seiva muito grossa que é extraída a mirra também. Quem é que foi esmagado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões? Foi o próprio Cristo. E através desse esmagamento que Cristo sofreu, ele exalou um perfume que nos dá vida, para mim e para você. Olha só que interessante isso. E para a gente já finalizar, eles levaram ouro, presente para o rei, eles levaram incenso, presente para um sacerdote, eles levaram mirra, um presente para quem iria morrer e para quem iria sofrer. E foram esses três presentes que sustentaram Jesus, José e Maria, por 2 anos, até que o rei Herodes ele fosse morto. Você percebe como que Deus ele vai encaminhando tudo certinho? Como Deus está por trás de toda a história? E aqui nós vemos 3 tipos de pessoas. Herodes era um rei de pessoas que achava que Jesus viria para tirar os seus privilégios. Herodes achava isso. Está vindo o rei dos judeus aí, ele vai tirar o meu trono, vai perder todos os meus privilégios.
Existem pessoas também que não se entregam a Cristo, pensando que Jesus veio para tirar todos os privilégios que você tem hoje. Na realidade, a alegria que às vezes as pessoas vivem é algo momentâneo, é algo passageiro, não é um privilégio. O que Jesus tem a oferecer para essas pessoas é algo maior do que aquilo que elas pensam. Mas às vezes o medo de perder aquilo que tem, que acha que é bom, é maior. Acabam não aceitando o Salvador. Herodes pensava assim. Ele tinha medo de que Jesus viesse tirar todos os seus privilégios. Nós devemos permitir que hoje o Espírito Santo fale ao nosso coração para que nós tenhamos realmente uma visão real e não uma visão distorcida da realidade. Jesus nunca veio para tirar o lugar de Herodes. Ele nunca veio para acabar com a minha e com a sua alegria, mas ele veio para acrescentar muita coisa na minha vida e na sua vida. O segundo grupo é o grupo dos sacerdotes. Como nós já falamos, são pessoas que estudaram a vida inteira, que tinham todas as informações, mas eles não colocavam isso em prática. Será que nós estamos colocando em prática tudo aquilo que nós sabemos? Ou será que realmente nós buscamos todo o conhecimento que está à nossa disposição? Não adianta nada ter a informação e não colocá-la em prática. Algo bem simples para a gente entender realmente isso é quando você tira a carta. Você tirar a carta é importante, você tem a carta, mas se você não praticar andar de moto ou de carro, quando você pegar, você vai afogar toda hora, você não vai conseguir controlar a aceleração da embreagem. Então tem que ter a prática. Se não tiver a prática, nada feito. E o terceiro grupo é o grupo dos estrangeiros, que não tinha nada a ver com o judeu, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com Cristo, eles não tinham nada a ver com as profecias, mas eles estudaram e Deus falou aos seus corações. Nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a profecia, nós aceitamos o batismo, conhecemos o Salvador, mas será que nós estamos vivendo como os sacerdotes e os saduceus? Será que nós estamos vivendo como os estrangeiros, permitindo que Deus fale ao nosso coração dia após dia? Deus quer que nós o busquemos dia após dia. E toda a verdade que nós descobrimos, Deus, Ele coloca um anjo, Ele coloca alguma coisa para que nós olhemos para aquilo e alcançamos o Salvador. Ele colocou a cruz de Cristo lá. Quando nós olhamos para a cruz, nós devemos também ter o mesmo sentimento que aqueles homens estrangeiros tiveram. E também sentir a necessidade de seguir, de amar, de fazer a vontade, de ensinar as pessoas sobre esse Salvador. Mas para nós ensinarmos, nós temos que estudarmos. E que nós possamos estudar dia após dia, mais a Bíblia, nós possamos estudar dia após dia todos os escritos que nós temos. Mas não somente estudar, porque os sacerdotes também estudaram. Nós devemos levantar aqui para dentro e colocar isso em prática para melhorar nossa vida. Amém?